É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa pesquisa desenvolvida em colaboração com o professor PhD Nitamar de Oliveira, na Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu sou professora e estudante de yoga e filosofia há mais de 10 anos, e daí essa inquietação em fundamentar, transformei essa paixão pelo autoconhecimento em uma jornada empreendedora e de fundamentação científica. E encontrei na neurofilosofia uma oportunidade de realizar essa investigação. Então, esse é um pedaço do que vem sendo construído nesse sentido. A neurofilosofia é uma proposta apresentada há algumas décadas já pela filósofa e neurocientista Patricia Churchland, e sugere que os problemas que assolam a filosofia da mente há séculos, como o problema da consciência, também sejam estudados à luz da neurofilosofia contemporânea, uma vez que a ciência moderna nos traz dados pormenorizados sobre o funcionamento, o mapeamento cerebral, com os quais não contávamos antigamente, e hoje servem de subsídio para novas teorias e norteiam o avanço do entendimento acerca da consciência e da mente. A neurofilosofia propõe que a filosofia cada vez mais se faça valer dessas informações para avançar e criar novas abordagens e novas teorias para o problema mente-corpo. Quais são as condições para o surgimento da consciência? E no que tange ao corpo, o que é preciso? Quais parâmetros podemos acompanhar para observar o ir e vir da consciência? São algumas questões que motivam a pesquisa sobre a relação entre os processos neurobiológicos e os estados de consciência. Há muito ainda a ser descoberto, especialmente sobre o que exatamente é necessário ou suficiente para ligar e desligar uma consciência. E nesse trabalho nós buscamos seguir a neurofilosofia, esse caminho proeminente na atualidade, para avançar na investigação acerca da consciência e da relação com os processos neurobiológicos. Emoções e sentimentos fundamentais. As emoções e sentimentos são constitutivos da natureza humana, atuam como motores impulsionando e direcionando a ação, como proposto por Spinoza, ou, do ponto de vista da neurobiologia, interferindo na homeostase e na alostase para a manutenção e preservação da vida, como proposto por Antônio Damasio. As emoções e sentimentos são fundamentais para a manutenção e preservação da vida, né? E são essenciais para o comportamento humano. Spinoza sugeriu primeiro essa estreita relação entre corpo e mente, ao propor que nada acontece no corpo que não seja percebido na mente. E Antônio Damasio explorou a investigação, a intersecção entre os estudos de Spinoza e as descobertas modernas da neurociência, conectando essa visão de Spinoza sobre a mente e o corpo com as evidências científicas contemporâneas sobre o cérebro. E analisando os trabalhos de Spinoza e Damasio, nós observamos que as emoções fundamentais de Spinoza, o desejo, a alegria, a tristeza, se relacionam em certa medida com os sentimentos primordiais da teoria de Antônio Damasio, que são prazer, dor, fome, desejo. Sentimentos que são inatos, instintivos e que surgem a partir do funcionamento do corpo. Os sentimentos, portanto, não existem simplesmente ou aleatoriamente, senão a partir do corpo vivido, vivendo, em plena qualidade e exercício da sua potencialidade de sentir e refletir sobre o que sente. Em ambas as classificações, tanto de Spinoza quanto de Damasio, há uma tendência de aproximação, de busca por aquilo que garante a vida ou aumenta a potência de agir, né? E o distanciamento ou repulsa por aquilo que prejudica a vida ou diminui a potência de agir. Nesse sentido, as emoções ou sentimentos são indicadores do status do organismo, um termômetro, entre aspas, né,
que sinaliza necessidades, inclinações, vontades. A forma como a experiência da emoção ou o sentimento é vivenciada, aí depende provavelmente de uma série de fatores que compreendem a individualidade do ser. Como o indivíduo entende a emoção e o que ela representa para ele, como sente, por que sente dessa forma, como reage à onda emocional e o que faz depois que essa onda passa, são algumas questões que extrapolam a proposta desse presente estudo. Mas nós seguimos buscando os fundamentos da emoção e aprofundando o entendimento do que tange sua relação com a mente e o corpo. As emoções fundamentais, das quais derivam outras mais complexas, como propostas por Spinoza, são a tendência de preservar o ser, o desejo, a alegria, a passagem de um estado de menor perfeição para um estado de maior perfeição, aumentando a capacidade de agir, e a tristeza, a passagem de um estado de maior perfeição para um de menor perfeição, diminuindo a capacidade de agir. Uma distinção sutil, mas importante entre emoção e sentimento é também apresentada por Antônio Damasio e defende que as emoções são respostas biológicas complexas a estímulos, enquanto os sentimentos são a experiência consciente dessas emoções. Cronologicamente, na história da evolução humana, as emoções tiveram e têm um papel adaptativo e evolutivo, e isso a gente observa, né, desde Darwin, e Damasio traz a luz para essa ideia novamente, né? E, inclusive, critica como tendo sido negligenciada pelos filósofos e até pela ciência por muito tempo, que ignoraram ou tiraram a emoção da equação da evolução. A capacidade do ser de sentir e integrar informações complexas sobre o ambiente, sobre o estado interno do corpo, foi o que permitiu à consciência emergir, proporcionando vantagens adaptativas significativas para que o ser humano e contribuindo para que os organismos pudessem fazer escolhas mais acertadas, como planejar o futuro, desenvolver relações sociais complexas. A consciência é uma extensão dos processos biológicos básicos descritos por Darwin, onde a evolução favoreceu organismos que podiam não apenas reagir, mas também antecipar, refletir. As emoções são, portanto, fundamentais para a sobrevivência dos organismos e são precursoras da consciência, favorecendo uma base para que os sentimentos pudessem surgir. Graças às emoções e aos padrões registrados por elas, os organismos passaram a responder mais rapidamente às ameaças e às oportunidades, e isso foi crucial para a sobrevivência. E a capacidade do sistema nervoso de registrar, incorporar, representar esses padrões desempenhou um papel importante na evolução e na construção de mapas e imagens que servem de base para as emoções e sentimentos. E esses padrões norteiam ações que mantêm a homeostase. Tudo isso vai ficando mais claro no decorrer da apresentação. A capacidade de construir novos mapas e novos padrões garante que os organismos permaneçam se adaptando às diferentes condições que lhes são exigidas pelas adversidades do ambiente por meio da alostase. A alostase é o processo pelo qual o corpo se adapta a fim de manter a estabilidade interna, a já conhecida homeostase, e, para tanto, promove mudanças como respostas a situações de estresse ou desafio internos e externos. Essas alterações adaptativas afetam os sistemas neuroendócrino, imunológico e nervoso autônomo. Diferente da homeostase, que envolve a manutenção do equilíbrio interno, a alostase refere-se à capacidade de adaptação do organismo,
e compreende uma tal assimilação dessas alterações causadas pelos estressores que o organismo se reorganiza, encontrando o equilíbrio, mas no mais das vezes de uma forma um pouco diferente da anterior, funcionando agora em um estado do que a gente pode chamar de novo normal. E isso vai ser importante para a gente. A alostase é crucial para a sobrevivência. Trata dessa incorporação de um novo padrão funcional como resposta adaptativa às demandas do organismo. Mas ocorre que viver em constante estado de adaptação, o que chamamos de alostase crônica, causa um desgaste do corpo, o que abre espaço para o aparecimento de doenças como hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares. É um fenômeno que é conhecido como carga alostática. Entre os problemas causados pela carga alostática, por esse esforço adaptativo do organismo de lidar com os estressores insistentes, incluem-se problemas causados pelo estresse prolongado, que afeta negativamente a saúde física e mental. O caso do burnout, por exemplo, ou crises de ansiedade, ataques de pânico, são resultados trazidos ao corpo por essa carga alostática, esse esforço adaptativo, os quais surgem primeiro como uma emoção, um sentimento que alertam para alguma necessidade, alguma inclinação ou alguma vontade do organismo. E culminam em um pedido desesperado de ajuda para restabelecer o estado de equilíbrio interno. As emoções, sentimentos e, sobretudo, a interação entre o sistema nervoso e as partes não nervosas do corpo são cruciais para a emergência da consciência. E é a colaboração que permite que as emoções e outros estados corporais sejam processados e integrados na experiência consciente. Se a emergência da consciência conta com o pressuposto de mapas, de imagens, emoções e sentimentos processados inicialmente pelo sistema nervoso, parece essencial entender a função que o sistema nervoso exerce sobre a consciência. O sistema nervoso tem a capacidade de transformar conhecimento implícito em explícito, o que possibilita a manutenção consciente e a manipulação dessas imagens para a reflexão. Aqui eu trouxe apenas para ilustrar um pouco do que acontece no nosso cérebro quando a gente fala em físico ou psíquico. No caso da dor, é cientificamente demonstrado que a mesma área do cérebro é ativada quando a gente sente uma dor física ou quando a gente sente uma dor psíquica. O nosso cérebro, portanto, ele não distingue o que é uma dor física do que é uma dor psíquica. No Brasil, nesse momento, a gente está no setembro amarelo, como é chamado. É um período de conscientização sobre a prevenção contra o suicídio. E uma das possíveis causas para o suicídio é a dor psíquica, a dor demasiada. Há outras possíveis causas, mas essa é uma delas. E é importante a gente entender essa forma de processar que o nosso corpo tem. Então, ele não sabe distinguir o que é uma dor física de uma dor psíquica. Finalmente, então, por que as terapias respiratórias funcionam nos casos de pânico e ansiedade? A ansiedade é uma emoção que resulta de uma reação saudável ao perigo, comum a todos os seres humanos. Se manifesta por tensão motora, hiperatividade e vigilância. Quando exagerada, desproporcional ou sem fator desencadeante, isso torna ela patológica, podendo mimetizar uma série de entidades clínicas. Transtornos de ansiedade e depressão são as doenças mentais mais comuns da atualidade, e segundo uma estimativa, pelo menos metade da população vai sofrer com um ou com ambos durante a vida. Os estados emocionais, como a gente observou, são eventos híbridos. Aqui eu acho que vale a pena destacar
O que eu vim apresentando até aqui visava demonstrar que a emoção ela é um híbrido que acontece no corpo e na mente. E, por consequência, ficaria mais evidente que a respiração também é um evento híbrido que acontece tanto na nossa consciência quanto na nossa inconsciência. A gente não precisa pensar para respirar, mas a gente pode escolher pensar na respiração e interferir voluntariamente na respiração. Então, ela pode ser também entendida como um evento híbrido entre consciente e inconsciente. No caso das emoções, elas ocorrem no corpo e na mente, e olhar profundamente para as implicações dessa experiência no corpo é parte importante do processo de entender. A respiração parece desempenhar um papel crucial no processo de comunicação entre mente e corpo, e demonstra ser sensível às emoções também. Quando a gente está tranquilo, a respiração é suave. Quando a gente está nervoso, a nossa respiração é acelerada. Então, ela reflete o nosso estado emocional e, porque a gente consegue controlar a nossa respiração quando quisermos, a gente também consegue atuar sobre esses estados emocionais. Basicamente, esse é o sustentáculo da teoria e as evidências científicas vêm cada vez mais demonstrando que sim, que são efetivos esses trabalhos. Ao longo da apresentação, eu demonstraria casos de inconsciência e como o processo de respiração é observado quando a gente é conduzido para inconsciência, no caso de anestesias, no caso de coma, por exemplo. O sono é um exemplo também, o sono REM, o sono, os diversos estágios do sono e a vigília. Cada estado de consciência tem o seu ritmo, o seu estado respiratório característico. Então, vou concluir aqui e fico à disposição para quem tiver interesse em conversar mais sobre a pesquisa. Muito obrigada a todos.